É meio irônico um autor escrever um livro sobre um mundo que baniu os livros. Também é irônico falar sobre um bombeiro que põe fogo nas coisas. Mas por mais absurda que seja essa inversão, ela não sugere uma sociedade que virou do avesso do dia para a noite. O que realmente aconteceu foi uma mudança gradual. Para quem não faltou aula de física, vai saber que Fahrenheit é uma medida de temperatura. Convertido, Fahrenheit 451 trata-se de algo em torno de 230 graus Celsius. Essa é a temperatura da destruição. É a medida da ignorância arbitrária. É a temperatura em que livros são queimados. Já fazem mais de 70 anos que a obra foi lançada, mas como todo clássico, que honra sua definição sobrevivendo ao tempo, a história é pelo menos reconhecida por uma quantidade significativa de pessoas. A maioria vai falar que é aquele livro que fala dos bombeiros que tacam fogo nos livros. A gente talvez possa achar que a mensagem que o autor quis passar se resume a isso. Ler livros é importante, olha essa sociedade bizarra e pense sobre isso. Mas as críticas que Ray Bradbury teceu com essa história vão muito além da importância das folhas de papel. Conjuntos de palavras em uma sequência de páginas numeradas não fazem mal a ninguém. Mas quando falamos de ideias, aí a coisa é bem diferente. Afinal, existe todo tipo de gente nesse mundo. Gente que gosta de cachorro e gente que odeia cachorro. Gente que gosta de gato e gente que não gosta de gato. Gente que prefere um a outro, gente que gosta dos dois e gente que odeia os dois. Só que se eu gosto de uma ideia que você não gosta, quem tá certo? Bom, no mundo da obra, quem tá certo é quem se ofendeu primeiro. Mas qual o racional por trás disso? Bradbury foi capaz de, em meados do século XX, fazer um prenúncio dos dias atuais partindo de um sintoma simples: o conforto. Antes só haviam os livros, depois veio a rádio, depois o cinema, as televisões. O fato é que coisas ganharam massa, e por ganharem massa, exigiram menos de seus usuários. Quando se lê um livro, as engrenagens da nossa mente trabalham constantemente, tentando recriar aquilo que lemos. Qual a aparência dos personagens, como se vestem, suas vozes, suas manias, o que é aquele mundo. Os livros são como o olho mágico de uma porta, no qual enxergamos outro mundo com nossos próprios olhos. Porém, os filmes, por exemplo, são diferentes. Já nos é entregue grande parte do que antes fazia a nossa imaginação trabalhar. Quanto mais pessoas passavam por essa terra, mais acontecimentos, mais informações, mais conversas. A maioria não tinha mais tempo para ler os grandes clássicos. Uma simples questão de disposição. É mais fácil ver o que outra pessoa fala sobre. É mais fácil ver um resumo. É mais fácil esperar lançar o filme ou a série. Talvez nem isso. É melhor julgar pelo trailer. Vão contar a história do filme inteiro nele mesmo? Um personagem diz: do berço até a faculdade e da faculdade de volta pro berço. Este foi o padrão intelectual nos últimos 5 séculos ou mais. A crítica do autor está na construção de um mundo que perdeu suas raízes com o belo. O sacrifício perde valor aqui. Melhor aprender aquilo que vai me ajudar amanhã na escola, na faculdade ou no trabalho. O resto é melhor que seja pura diversão. Veja, a televisão não é a vilã, nem os filmes, ou a rádio, ou o próprio entretenimento. É que, pouco a pouco, as pessoas terceirizaram o próprio ato de pensar. E isso é perigoso, porque agora você está sujeito àqueles que pensam. E esses nem sempre têm as melhores intenções. Assim afirma um personagem. A escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas, e por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é que conta, o prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Uma coisa é ser inteligente.
achar uma maneira de quebrar ou fundir átomos para aproveitar a energia da natureza. Outra coisa é ser sábio, é saber onde aplicar essa energia. Só que nesse frenesi de trabalho, cinema, casa, trabalho, esporte, escola, pagar contas, trabalho, cerveja, jornal, aprende-se mais a quebrar e fundir átomos do que a usar essa energia para o bem. Bom, pelo menos é assim pensando na humanidade como espécie. Pensando no dia a dia do indivíduo, o ser humano vai achando que vive a vida real, mas na verdade está se afastando da realidade. Essa é a origem do mal, a desordem dos bens. Os livros não foram proibidos de dia para a noite. As pessoas pararam de ler. Pouco a pouco, a população foi aumentando, a humanidade foi se tornando cada vez mais a maioria. Só que, ironicamente, quanto maior a maioria, mais minorias surgem dela. Agora não é só sobre gostar ou não de cachorros ou gatos. É sobre os cachorros, gatos, ratos, papagaios, aranhas, moscas, raposas, cobras. É sobre gostar de alguns, de todos ou de nenhum. Como eu disse, tem todo tipo de gente nesse mundo. Todo tipo de gosto. É difícil agradar todo mundo. E como é escrito na obra, quanto maior seu mercado, menos você controla a controvérsia. Se escrevem livros sobre gatos, correm o risco de serem criticados pelos que gostam dos ratos, pois os felinos são predadores dos roedores. Os que escrevem sobre aranhas serão rechaçados pelos adoradores de moscas. Quem está errado agora? Bom, se agora o mais importante é ser feliz, errado é quem acaba com a felicidade alheia. A verdade confronta? Bom, então não há mais uso para ela. Um personagem afirma: todos devemos ser iguais. Nem todos nasceram livres e iguais, como diz a Constituição, mas todos se fizeram iguais. Cada homem é a imagem de seu semelhante, e com isso, todos ficam contentes, pois não há nenhuma montanha que os diminua contra a qual se avaliar. Assim, o mundo de Fahrenheit 451 se transformou numa verdadeira tirania da felicidade. Que sejam banidos todos aqueles que querem fazer seus mundinhos entre as páginas de livros, ofensivos para alguns, e logo ofensivos para todos. Que sejam banidos os próprios livros, e que de sua destruição surjam espetáculos em formato de fogo. Essa é a função dos bombeiros. Um personagem disserta: eles receberam uma nova função, a guarda de nossa paz de espírito, a eliminação do nosso compreensível e legítimo senso de inferioridade. Sabemos muito bem que o nosso mundo não é exatamente igual ao da obra de Ray Bradbury. Nossos bombeiros não queimam livros, pelo menos não ainda. Mas também não tem como negar que os passos que a sociedade vem tomando são bem similares. Histórias com distopias muitas vezes são escritas para isso, para que possamos refletir sobre nossos caminhos. Me pergunto o que Ray Bradbury pensaria sobre o uso das IAs. Antes, para pesquisar algo, as pessoas iam nas bibliotecas. Depois, começaram a pesquisar na internet. Agora, basta um comando e toda a informação que você quer está na sua frente. Já vi vários que nem mesmo pesquisam, acham que só a informação ser de fácil acesso é o suficiente. Isso cria uma ilusão de conhecimento. Reforço que a mensagem não é a de culpar ferramentas, e francamente, nem o conforto em si, mas alertar sobre a maneira como nos relacionamos com tudo isso. Se acho que sei das coisas, que todo conhecimento cabe na minha mão e basta eu achar em algum link as respostas dos meus problemas, onde está, nesse processo todo, o meu discernimento? Quando vou saber diferenciar uma mentira de uma verdade? Um argumento falacioso ou uma proposição verdadeira? Da mesma maneira que é mais fácil eu achar a informação que eu quero, também não é bem mais fácil alguém mentir sobre ela de maneira convincente? Veja, há mais de uma maneira de queimar livros. Posso editá-los para que suas mensagens estejam de acordo com aquilo que eu gosto. Talvez eu nem precise disso, basta recortar as partes que me agradam e promover a obra com base nelas.
Não é assim que muita gente faz com os debates hoje em dia? Uma mesma cena e comentários completamente diferentes. Depois, um participante posta recortes em que sai por cima nas suas redes, o outro faz o mesmo e, no fim, o propósito dos debates acaba se diluindo no meio disso tudo. Um embate de ideias, a revelação do que é verdadeiro ou não, tudo isso fica em segundo plano. O que importa é o espetáculo dos cortes, quem venceu e quem perdeu. Mas para Bradbury, o importante mesmo é falar aquilo que verdadeiramente pensa, ainda que se esteja enganado. É que os livros sejam lidos da maneira que foram concebidos, estando certos ou errados. Que as belezas e as hipocrisias sejam postas à luz do sol. Que sejam vistas em suas mais puras concepções. Que os autores reinem sobre suas próprias obras. Assim, Ray Bradbury conclui: a digressão é a alma do intelecto. E aí, gostou do episódio? Você concorda ou não com o Bradbury? Leia a obra e chegue às suas próprias conclusões. Acho que essa é uma maneira de honrar os pensamentos do autor, gostando ou não dele. Acha que falei alguma besteira? Ou então concorda com o que eu disse? Comenta aí embaixo o que achou. Dá o like se gostou, compartilha, se inscreve, enfim. Se você quer continuar comigo nessa caminhada, sabe o que fazer. Independentemente disso, te agradeço por ter chegado até aqui e até a próxima.